Que ferro homofóbico há que pode homilhar sua funcionária roubar sua quebadura sem consequências? Até que ela dizer, revidar. Você não nasce rededor. De que conosco considera assassino e fi? Conosco para. Que conse. Quando a verdade a coegem, isso chocam. Charla, você pode me trazer apresenta com o trimestre tu ousada. Vamos tentar em 10 minutos. A voz era cortada, exigente e com uma habitual polidez performática. Mark Delaney não levantou os olhos da tela quando Charlotte entrou em seu escritório. Os saltos altos fazem barulho contra o piso de concreto polido do arranha-cida. Sinairete no centro da cida. Suas mãos estavam fermas. Seu maxilar não está. Charles Stradling, 33 anos, branca médiculoso estrangeiro, havia investido a maior parte desses meses campana. Noites em uma sala de conversavas a muquete. Annilices unar de ususte fino da linguagem ate, que ela cantasse. A campanha era dela. Todos sabiam disso. Ela usou os matérias impressos como hipo de sorriso que havia perfeiçoado. Não era amigável nem falso, pertence aos desejos para passar o dia. Obrigado, disse Edri, folhando a matéria como se não tivesse os slides que ela havia. Seminu por imonal dos dias. Tunca hora. Do é consolunate. Charlotte não respondeu. Ela sente-se virou. Voltou. Para sua mesa e tento respirar com a mistura e ressentimento e adrenalina que se acumulava, e ampartou imediatamente. Era uma folha silenciosa do tipo que você engole com tanta trivessa que como é que aparecer parte de sua personalidade. Ela abriu-se imenso a dúzia de ouvidos. Trisarem da capita design fazendo e pergunta de última hora. Era de Tessa Monroe? Exclusiva senhor, ex-colega de capiteia Arthur. A confidente minha me aproxima de Charlotte Nassinetter. Ainda de assunto dizia, ainda está ao constâncias difíceis. Em lima de assunto dizia, ainda está com constância? Charlotte olhou para a pergemago na Uiabrian. Do outro lado, do escritório aberto, ainda mudo quando Mark se dirige à sala de conferência que não pertence a que não pertence a lhe, mas a ele. A confiança deu uma comparação do silêncio como contrapoja. Ele olhou para sua reflexão na tela. Seus cabelos castanhos na altura dos ombros estavam presos atrás das surras. Maquiagem leve, feita profissionalmente. Não muito exagerada. Não muito usa. Não muito apenas o suficiente para se misturar. E almo se me sentiu preso. Charlotte havia se assumido publicamente há 4 anos e fez de repente a trabalhado na Cinetec. O felicitacos a leonos ao lugar estranho hospito memorandos do arreche de pis, o silêncio. Não do tipo que preenche as lacunas como fria e vazou. Suas conquistas de repente pareciam menos impressionantes. Suas ideias farem menos. Não era parar a fazer barulho. Ela deveria ser grata. Sua tela tocou contínuos ovas, que me viu que ponemos zingo, e eles vão continuar fazendo sua amino. Com sua delga. Charlotte minimizou, a médico. No amas de Porsche, Luman Marques de. Esse é uma sala de vidro dando, ela discurso como se alemão tivesse escrito. Ela tenta ouvir sem me escutar, mas olhou do plano aberto, ponto mutaleu e comecei a recordar. Ela captou trechos da voz dele, muito alta e muito suave. Palavras que ela era afiançado centenas de gomesco, frases que ela nunca tinha inventado por conta própria. A iniciativa fala dos valores que era usi, especializar em cusar e o impacto. Em cusar, eu serão suspresos suame sem murmuro. Essa é sublime não tinha gosto de ser o buque. No aluru, quando ela utilizou a assinatura de e-mail para refletir seus pronomes, ela não sabia que ela estava na sala de descanso. Ele só sabia que ele está na sala de descanso. Ele está meio ordem, ou sobre o chico para o chute. Ele nunca havia dito nada na cara dela. Murk não era tão estúpido assim. Mas ele se lembrava. Ele se lembrava de tudo. Desaminhos de pis aplausos educados saíram da sala de reuniões. Mas saiu apertando as mãos e dando aquela risada confiante que, de alguma forma, o fazia parecer tanto
vendedor contra garoto de fraternidade. Charlotte levantou e foi a copiadora, tudo para imitadora. O redactar visual o mozimo perguntou a si mozim. Mas Max quando mozima, máximo nasi mozima, máximo zim. Correu tudo bem de eles apoiando a mau jumento na divisória zaia. Poio. Na acção como se ela ruse. Como ela retorcida, uma cuiteita. De nada, disse ela, com palavras curtas. Le fez uma poça. Sabia trajo da rude algum como voce na quip. Voce traz uma perspectiva, tum. Ela seria para ancar logo o ascomera com sacólogo. Tom. Não me leve a margunço rapidamente. Como sori só presi na minha. E o que eu dizer, voce sabe representa cal. É empatia. Só do isso. Ela queria perguntar o que ela era mal na queria dizer, mas não o fez. Yan limin, pera. Porque as errarram por aguzerram para pensar, por graça como é. Especialismo é ti. Especialmente quando você era a única pessoa abertamente transento das aprendas. Mas naquele de poço, pô. Quando é mal falsa-me para pensadão, a recupelo. Isso se mudar em campanha inovadora. De marca dele ni Charlotte. Ficou o laptop sem terminar de responder. E lá continuaste o avador, como cracha enfiado no pulso do casaco, com os ombros tensos. No saguão, ela pegou o celular e olhou, para me encher os atenções uma vez. Eles vão continuar fazendo o som, a menos que alguém caminhe a tincal. E lá respirou fundo. Pressiono ligar. Depois saio para a noite, solto os altos. Cabeça erguida, cracua batendo fute. E, pela primeira vez muito tempo. E, ela estava se afastando. Ela estava caminhando em direção. Charlotte. Sempre foi cautelosa, caureacal. A confiança. A polícia tornou publicamente na mesma empresa em que havia construído sua carreira que significava aprender a ajeitar da vulnerabilidade controlada. Com você aprendeste a avaliar calmo e tacalo profenso. Mas, quando se sentou à frente de Samurão, não cabia de canto de uma cafeira que se vaciam. Apenas 2 quadras do escritório, corda bamba, de repente, parece-me fina. Taça reaçou café distraidamente. Os olhos fixos em Charlotte como uma mistura da raiva e algo mais suave também. Talvez. Charlotte ontos rose. Ainda esta concepção. Decide essa categoramento, quebrando o silêncio. E não, ele está fazendo isso de novo. Charlotte não respondeu no dia imediato. Ela olhou para Sucha como se ela contivesse um verso para da se conversar. Ele usou todo o discurso, ela finalmente disse: "Nem por limi. Eu até o pebemerus lugar no e-mail de anuso. Gerenciou a cuno de vaz." Ela não mudou nada. Desaxalo lentamente, mordendo a parte interna de sua bochete. E o recebeu todo o crédito. Que claro. Ambas sabiam como funciona algo. Mark Delaney era tarmoso do jeito que os homens poder costumam ser. Um gente persuasivo e perigoso quando há encurralado. E lembra longo histórico de separar dos limites sem nunca cruza. Pelo menos, nunca ser pego. Ele é inteligente, diz Charlotte, tomando seu chá. Ele me elogia na gente dos outros. Elogia o esforço da capita, mas nunca diz de fato que eu fui a pessoa por trás disso. E voce há nunca pessoa da que é abertamente trans. Você entutece-me como um fato do que como uma pergunta. Chelada senil como a cabaca. Ainda su. A mandíbula de tesa se sarrua. Deus, eu deu achla recal. Você foi embora, disse Charlotte, sotom, pouco mais amargo do que pretenha. Você fez oxo, volta a criateca para minha escola. Houve silêncio. Do tipo que faz você pegar sua colher mixer, com não há nada para mixer. Comentação. Mas quando documentação Charlotte se calmamente. Eu só que sou atrás. Eu sei. Eu sou cansada de que sai. Dessa está no mu para o outro lado da mesa e tocou gentilmente a mão de Charlotte. E não foi embora porque está fraca.
Fui embora porque não conseguia mais se reirar, mas você, Charlotte, você ficou. Isso é muito corajoso, mas isso não é muito que sinaco ele passou por cima de você. Charlotte lá para as mais 10, e dela estava ligaremos ne tremula. Também, deseja como rompido acima de sussurro. Como tiene voiantu melhor, não os que também, armando. As sobrancelhas de testa se erguelam. Tem vindo conversados. Eros de digitação e com a música que me farão feiros por mim. Big Bags sendo perdidos. Nuni romuani iranitu cavados. Antes as reuniões com os clientes. Vou que ele está sabotando seu par. Rádio que ele quer ter certeza de que ninguém me já como confia ver. O competente. Essa sorte um suspiro áspero. Jesus. Charla pug sua mão para trás e envolve os braços em torno de Sibema. Outro trabalho ele por 7 anos. Por 3 reestruturar a coisa da Kibit. Vi caras brancos heterossexuais com método da minha experiências serem promovidos sem meu lugar. E chamo com os audaces colonograma quando tronco. Ela fez uma pausa. Sua voz engraçou. E gara? Agora não posso ser dona do meu parroba. Botsi é de certeza, como vos afirma fêmea. Charluda do sou isso fraco, mas que este protegido. Sou reputado sua reputação como armadura, e ela não plaginela da cafeteria. Ainda sua contra-atacada da diversidade na metade dos olhos deles, mas não vou de todo esse tempo. Se inclinou, então vamos como quer com os adjetivos. Charlotte se virou para trás superar. Eu não tenho como login com certeza. Minha papela da saída foi desleja. Eu nunca desativo meu sócio driva compartilhado. Vou o parque. Lá se sabe se agramo pass com o. Vou se carrega se os rasco o. Charla piscou os olhos. Tessa? Não vou dipsar que refa com você que tanto faça comigo. Desireu? Com você, Iaco. Você não está sozinho só. Charlotte sentiu a ardência atrás de seus olhos. Ela não curtava a Messias. Não disse que ela já não escritório de recolher. Não escrevia que explicar que sem ser mal interpretado em meu news. Todas as semanas, realmente tu contava como pro... Se os dois apertaremos ao redor do chá. Tudo. Temos sussurro. Vamos sussurrar. De volta ao escritório na manhã seguinte, Zarudo caminhou com uma postura segunda. Não exatamente confiante, mas decidida. Isolou-se e sentou à sua mesa, riu o último e-mail para Benstiquite e observou, mar passar pelo seu coração diz uma palma. Ele estava ao telefone, sorrindo, provavelmente está preparando outra oportunidade. Para pretender, ela se virou para o segundo motor, abriu a pasta de rascunhos e começou a organizar todos os arquivos por data. Ela puxou mais antigos conversas no Slack, convites de calendário, qualquer coisa que pudesse mostrar padrão. Quando precisou de uma pausa, ela rolou a tela do celular e viu uma nova mochila de testa. Tem uma coisa, você vai querer ver isso. Vou enviar hoje à noite. Ela não responde, ainda não. Chorado tu uma olhada no escritório, as mesmas pessoas com sua neutralidade curada. Peço só o que se disse a minhas aliadas, mas que ficavam quietas, quando era preciso. Falso que dissemos e estou orgulhoso de vós. Depois mu como nunca perguntará como estava de vós. Elaime estava aqui. Elaime lhes era visível. Ainda era trans. Ainda estava lutando. De sábado. Há 11 anos. Era quase meia-noite quando ouçava a estrear. Ampim silencioso qual pelo apartamento de Charlotte, quebrando a quietude de sua sala de estar. A nuca luzinha de seu laptop ver o brilho suave da cidade da janela. Luzes das ruas espalhadas, pelos usados com vagalumes com relado no viro, e lá já está de pijama, engolado no sopa como cobertor puxo da cielo, e lá já está da pijama enolado no di. O seu sonho não pinechão se Charlotte, não esta noite. Da la roupa para a tela.
como Corano va tendo forte ao rápida pasta, que tessa, aviasse vin Mac _evidence _do _not _share. Dentro piano della havia uma lima do tempo organizada capturas e exporta cose PDF transcritos devido a papo. Algumas delas eram de lá, algumas de venda que ela havia ceviche memus, mas que em particular comemos uns e teve-se simplesmente aprimorando os conceitos iniciais, cima nexos, cima de agradecimentos. Apenas frases vagas e, também por... Ao West mago de Charlotte ir virgem poi ela rolava terra. Só as maos tremiam, não de medo, mas pela confirmação do que a sábia desde o iniciou. Ela encontrou a pesencal que a fez suspirar. Havia sua contra dias antes da presente com a campanha o museu mail que parabenizava Mark por sua visão. Nela, ele ia anexou o conjunto completo dos slides que ele havia criado, esboço de pensamentos anteriores. E sairá o projeto ao finalizada. Carda gráfico, carda pelemno, ele não me havia mudado o nome do card. Charlotte se recostou com o coração batendo forte. Audácia. A confiança absoluta ao que ele me de que ninguém me questionaria. Talas porque que ninguém me que tivesse feito. O talas porque, emocionalmente, fosse pronto como um título por ferrear uma atrás como um título fazilho para el lático para abrir seu histórico no Slack. As minhas seguintes de Mac, fumiladas como aulógios agora paredes. Bom te ter muito tal natural. Tu nunca pensaria meia metade das coisas que vou te traz para a mesa. Com só desavenças na parte criativa. O cure das conversas no andar de cima. E me rende eu apresentar, acredite em mim. Será curente-se, fora, eu apresentar. Vindo de ele, vindo de alguém seguro. Ela pego, para uma banda uma muita Paulo Tessio. Certo, isso era real. Obrigada, ainda não tenho certeza de como processar tudo. Tessa, voce associata. Só está com medo de dizer isso em voz alta. Ela roubou seu progebra. Ela constitui a imagem de suas custas. Isso acaba agora. Charlotte se levantou e andou pela sala. Ela viu seu reflexo na janela. Cabelos desgrenhados, linhas de produto cal, ao redor dos ovos, mas forca também. Ela havia crescido para si de uma maneira mais difícil. E Charna sigou na guerra, uma portopola que se entrava uma vez. E vou te me reapirei cada modelação da, e vou te pinaqueira bieca da modelação das, pois se mas observava-me do que lavam. Ela sabia o que significava ser dispensada, como era sentar-se a uma reunião em que as pessoas refrevoariam, a ela como ele pengo dos amus, meses depois se adrassumidos em que as culas que achei mal solos. Ela sabia como era, isolante, se a solos. Usamos em museus, não usamos a lampa das microagressos, e só robot. E, pela primeira vez em muito tempo, Charlotte não mulher, peaco calada. No dia seguinte, Hannah apenas entrou no escritório. Ela usava sua confiança com uma armadura calco escura, uma blusa até verde escura, que combinava com seus olhos de batom fosco que sempre fazia sentir que pertence à sala. Isso quando uns outros tentaram lhe dizer o contrário. Seus saltos voaram um pouco mais alto do que a uma quando ela saiu do balador e as cabecas se viraram. E Mauriania? Mark levantou o olhar de sua mesa no momento em que ela passou. Ela voltou para ali a quem eduquemos como acabou continuando na sorte o andar que risores a todos. E o paterno que se ficam que eu sei que isso no controletos. Charlotte de passar. E só ratios. Tere passar que rondo. Suas mãos não tremeram. Quando abriu o laptop, abriu o e-mail em branco. Entrecou para o ar raiz, para co. O parajos o copia fez uma pausa. Sucurso parou por Raico sento meia momé Magdalene. Tinha de assunto. Atribuca a uronia de propriedade intelectual urgente. La anexo 5 a recursos. Evidência de datas, versos de arquivos mensagens unito preparar faculto. De tom clínico mas incisivo em sua intenca. Verá anexo a documental que ilustra padrão consistente do próprio que eu.
Indevida de Pablo por Roino 2, Denis Asteco solicitou uma análise formal dos para poder explorar e tomar mixio. Anexo que está mitsuro, para fornecer o mixicose, e estou preparada para por fornecer. Premúltimo para susdada, a natureza dessa precutovacau. Pero que essa assunto permaneça confidencial, segundo se aguarda a investigar lá. Licurem van. Então foi como inquieta. Teme praxé, passar com de contos subectrinos. Poucos minutos depois, sai que a entrada tuco. Uma resura automática do RH. Depois, já dá a recente do diretor, solicitando uma reunião particular. Na manhã ela fechou o e-mail. É sorriu. Na hora do almoço, o escritório estava pouco musudo, a cursos perto de esta cora café. Ohari se cruzavam como notassem sala de aula, mas não se curei mas se pudesse sentir mudança no ar. Ele sabia que ela havia mudado. Ela estava servindo café quando Lidia, da Contarimville, se aprincou dela. Uma Lidia tranquila, de olhos bondosos, que raramente falava, mas o que o necessário. Olá, Charlotte, disse ela com voz baixa. Eu via conversar por e-mail. Dos amistras deles, deu para que eu compartilho por ACD. Eu só queria dizer, que bom para você. Charlotte com os olhos. Espera algumas Líria acenou com a cabeça. Assistente pretende encaminhá-lo ao diretor. Enviou para outra pessoa por engano. Agora está calculando por aí. Todo mundo viu. O estômago de Charlotte se contraiu. Os mozírios sorriu. E não havia julgamento nisso. Pandeto rurro. Era racionou sorranhos de Sorilidia. E eu vote. E a preguima podzoi que realmente apuntroi. Muitas permas estão hurtando por vote. Mesmo que não possamos só Charlotte engoliu com boticuldebre. Enquanto Lídia se afastava, Chavolete comparada com a cara na mão, sensava-se, sentia pavor o alívio. Ele olhou para o tchau. Mas estava ali. Não se de algo real. E talvez sempre mais hacemos deste, as primas estiptes. Na mão segundo que Charlotte estava em frente ao espelho. Assistando a guragola de sua blusa, como das que se moviam por instinto. Ele havia escolhido a mais o suave comando no turno, não ameaçador. O tipo de croqueria razoável, não estou aqui para brigar, embora o fosse. Sua reunião estava marcada para as 9h15 em ponto. Ela já estava no prédio às 8h30, tomando café morno, do escritório revisando suas anotações como umas pescarau firme. Não se tratava mês antes de PM respirar. Não se transgênero em um mundo que esperava que fosse quieto, grato e pequeno. Su número de quietude. Experimenta. Ele bararriche incorretamente nos convites para reuniões. Experimenta. Ele ouvia sussurros quando saia da sala. Isso você fiquei ruca. Iga escassez assumido. Experimenta usava pronomes errados quando se aturrava. Que ela aumenta usava puia e velez. Atualmente ela os corrigiria com menos frequência. Não porque eu se dixasse de ser importante, mas porque eu se dixasse que só você fiquei ruca. Mas se sabe. Essa era uma gratar que valia. A gente usou uma perajus. Valir trans estava esperando na pequena sala de conferências com parede de vidro, no Seventino andar. Era se levantou quando Charlotte entrou, estendendo-lhe uma mão fraia firme. Charlotte, disse Valerie como um sorriso prego. Obrigada por ter vindo. Por favor, sente-se. Mas já estava lá. Essa pauta não estava andando mal. Ele parecia calmo, cachorro, como se fosse senhor me chamar uma matina entusiasmado grande e prigente cao. Ele exenou para Charlotte os contos de sua boca serguendo-lhe
Bom dia, Charles disse ele indecisional como se não tivesse roubado, mas se da passava como se fazeu. Ele se sentou lentamente sem me responder. Seus olhos se voltaram para a baleia, que não parecia surpresa com pachuncadeleia. Isso era uma Mohaменgo. O harai não estava aqui. Isso não era uma investigação. Antes de começarmos, varei conco, cruzando as mãos sobre a mesa. Só quero dizer que levamos muito a sério preocupações como esse. Entendemos a sensibilidade da dinâmica do local de proibidos, especialidade. Quando pode haver falhas de comunicação puja. Charlotte não pensou não ouve falar de comunicar. Valéria sentiu como a cabeça uma vez. Entendido, gostaria de nos explicar suas preocupações, os próprias palavras. Charlotte abriu seu laptop e tocou com as teclas. Uma lista de nomes de arquivos apareceu na tela. Esses são documentos com medo de dar hora que Chris se carregue na unidade compartilhada no último trimestre de ela. Eles escrevem para pré-chetrias, redaco temas visos e cronogramas de lançamento. A maioria dos quais foi incluída, literalmente, na pior estela para valer. Esta é a que foi carregada em 3 de marco. Ele inclui a Fred Bridge de Voice Gap. Essa frase reapareceu em nossa campanha pública 3 semanas depois. Aqui está o documento original. E que essa é meu do cliente Mark data do sim de marco. Encaminhando me valeu, mas darem olho para atsear, Mark não o. Em vez disso, ele realizou pelo nariz, recostou-se na cadeira e disse: Vamos lá, Charlotte. Trabalhamos com uma equipe. As ideias se tempo aí. As coisas evoluem. Você não pode reivindicar a propriedade. A mãe rechatou o contrário. Não estou falando de uma frase, eu estou falando de toda a estrutura. A estratégia de lançamento. O tom da marca. A análise por trás disso. Puxa isso. E depois a pressão de Danteo. Ao reivindico como sou. Mac, de ombros, você fez parte do processo, e claro que só apunhou. Esse não é o música crédito, disse Charlotte. Valerie levantou-me mais gentilmente. Vamos nos concentrar. Charlotte, você acredita que isso foi intencional? Sim. Mark Zombo. Vamos lá. Vou realmente me acusar de que sabotagem? Roubou? Charlotte se virou para ele. Estou dizendo que você sabia exatamente o que está fazendo. E eu não sou a primeira pessoa a quem você... Sua expressão se contrário. Sou por segundo. Não afinga com você que não percebeu que você precisa comer forte. Acrescento eu, única muxuva abertamente transnal sua. Queer. O que recentemente. Também sou a pessoa cuja essa ideia acidentalmente desapareça. Que nunca conseguisse presente o que se plido far. Cocosa. Bendo, cocosucor. Mas sem derretuemos o assento. Isso não teu, não dá a ver com o dinheiro. Buxa está sério. De Charlotte. Tem tudo a ver com o ego. Ao silêncio, que se seguive curtante Valerie, fez o must. Anatacus, efeito. Açúcar aderno. Obrigada a vocês dois se lá. Charlotte, faremos uma análise mais profunda com base no que você enviou. Agradeço por ter tomado nessa. Charlotte se levantou, colocando o laptop de volta na bolsa. Marco, não sei me rir. Você pode querer assentar os oricos como se não tivesse feito nada errado. Zé alacamamente, mas isso não vai desaparecer. E música giseu. A sala com a gava cair guida. Sou soltos e cormo no corredor, como uma contagem regressiva. E avuto assuma sabe mais tempo de se sentar antes que suas mãos comicasem a tremer. Tesso lhe enviou uma versão por causa. Tessa, como foi? Charlotte, ela estava lá que conheceu como se tudo tivesse sido uma enquanto. Tessa, clássico. Charlotte, acho que a Diz vai investigar, velho ele está fazendo nota gosto, remar pareciam perturbado. Pela primeira vez. Tessa. Ele deveria estar assustado. Você não aprecia como sentimentos. Você não aprecia as provas. Charlotte olhou para a tela.
pensou em o que lhe disseram para passive. Todas para haverá, pensou incentivada a se concentrar no que política de identidade. Como se ser transgênero fosse uma performance política, pensou pedir dignidade fosse algo polêmico. Mas, pela primeira vez, já não sinto que estava se encoendo para caber no espaço que lhe foi dado. Esse senso vista, o que não está aqui para que o pide criança fez um ping me bedam de sus colherenos mark. Lá está uma topa a pau descelando em uma sala de reuniões. A legenda dizia quando você recebe o crédito pelo convea da Cupid, e a contasse a miango seibadou que Charlotte coesério. Rabirame risada, divergida em medalhas. Ninguém disse o nome, mas tal sabiam. Os sussurros haviam comunicado, mas essa vez, não ram sobre a garota transquirixeu que mu tratamento especial. Ram sobre o come com foi. Charlotte. E la nossa mamãe se encontrou. Chagra sentou-se na sala de descanso. O tipo de espaço silencioso que sempre parecia me frio do que deveria. Su café estava frio em suas mãos. Ela não está bebendo, mas depende assegurando. Como seu calor pudesse voltar-se, ela esperasse o tempo suficiente. Já haviam se passado 4 dias desde a reunião com Valeria Mark. 4 dias de silêncio e digo no escritório, de Pepa se evitando com tubijolo, compensando com sorrisos desagitados. 4 dias separando que algo acontecesse. Imenso suro, toque no ombro. Moço aqui, as coisas apareciam pucaires. No momento encontro na pediu naquela marra, ela percebeu isso que a Sepkawite fez um aceno da cabeça que nunca havia feito antes. Seu nome não foi mal pronunciado durante o check-in da Cupid. Não houve olhares fixos quando ela entrou no elevador. No mesmo quando ela estava, subiu um vermelho meuco. Então que ela costumava se evitar porque parecia muito ousada. Agora ela usava com um TCF. A porta da sala de descanso se abriu com um rangudo. Lídia, da contuda alienas. Tru? Hesitu? Fecho a por atrás de si. Sento em renterá Charlotte. Eles o colocaram em licença. Desea licença produtar com nada. Sem suavizar. Charlotte piscou sua luz. Ok. Lídia sentiu como a cabeça, baixando a voz. E pemenha. Rexento temporária sem fosse guarda investigou. Orat fez o anúncio durante uma reunião de liderança. Ninguém percebe. Mas, você deveria ter visto a cara de Deus. Charledolo pareia as palavras flutuando em sua mente como flocos de neve antes de aterrissar. Em las ramuntas fizeram só ela susur. Eles não tiveram escola de selneio. Seus arquivos eram herméticos. Valerie, desde que eles estavam fazendo uma auditoria completa. Ele não disse seu nome em voz alta. Charlotte se inclinou para se segurou e cara de café com a facilidade. A rensa que ela vinha mantendo-os ombrosa. Assim não desapareceu uma sapericu, como aparecendo lugar ai brau de sol. Lídia disse ela, como vos me suave agora, obrigada por me contar. Lídia deu pequeno sorriso. Obrigada por ter se levantado, por mostrar a vós todos que não somos loucos. Que nós temos imaginado, pois. Charlotte exalou, e pela primeira vez, não sinto como se estivesse empurrando contra uma parede. Depois que Lídia foi embora, ele ficou sentada em silêncio, na coisa sensa com a sensa pobida. Não era uma vitória completa. Ainda não era, mas era um movimento. Era algo. Sua certo coisa não merecia aí. Uma mesa handrete que taisa. Hatazo contou. Essa, verifique-se é meu, você vai crer. Charlotte abriu sua casadinha de errado e controu. A memorando internou que me errado do escritório de Valerie. Assunto, revisar a ética e mandamento, próximos passos para a confiança organizacional. Ele descreve um novo protocolo, que estava sendo elaborados, anônimos, averiguo a dirigentes com foco em equidade e cribo de crédito, representados de representar o dia.
E é o tipo de linguagem que Charlotte já havia visto antes, geralmente seguida de Incau. Mas dessa vez não parecia uma conversa fiada. Foi só uma mudança. E, no palavra final, esteve lá. Reconhecíveis que as recentes preocupações internas macunas estruturais. Na forma como as contributos são reconhecidas em seus departamentos, temos o compromisso de ouvir, nem a investigar eu na. Ciao le fecho e e-mail. Dixu o parado. Ela se lembrou de seu primo dia na cinética. Como ela ia se vestido de forma mais conservadora, embora Ronda não tivesse se assumido. Como ela manteve a voz baixa, tentando parecer neutra. Como ela esperou me para compartilhar que ela realmente era. E como a temperatura mudou rapidamente quando ela o fez. Havia as pequenas coisas e ser ignorada nas reuniões, as piadas maliciosas comunicação possível. As coisas maiores, ser preterida em cargos de liderança, pedir o controle do sua presença era em favor não direito. Esperei que estava orgulhosa a sua coragem, mas o feugulo nunca viu um cavador de proteca. Aiutaura. Agora, a narrativa havia mudado. E as pessoas estavam percebendo. No final daquela garda, Charlotte Mesa encontrou um post dobrado colado em museu monitor. Apenas 2 palavras escritas com caneta hidrográfica. Obrigada. Na número. Isso sorriu. Yogo, não que sou sólido só, mas porque significava que, ao outra pessoa, havia por comunicar-se perante sua voz. Não que sua voz. Antes que ela pudesse sentar, Móveis veio detrás dela. Oi, Charla. Temo segundo. Ela se virou. Valéria estava ali nidarili que velho. E, caro, disse Charlotte. Elas entraram no pequeno escritório no fim do corredor. Charlotte notou que as cortinas estavam fechadas. Para me dar, não sei de que não se tratava de disciplina, e é uma questão de clareza. Eu queria falar com você diretamente, como com Valerie, porque a vez que avanço rapidamente, as provas que você apresenta, justamente como declarei com de hoje, levar-me a uma decisão. Charlotte sentiu como que Beca permaneceu em silêncio. As coisas de Marco mais deliberadas continuam valores repetidas. Isso não foi um mal-entendido. Foi uma má conduta. Ele não ultara. Charlotte sentiu sua respiração ficar presa. Ele não espava por isso não cedo. Valerie deu longo olhar. Rodemo bom cuero, reconhece algo pessoalmente. Disse ela. Quando você se uniu nessa preceia, não fizemos o suficiente para que você seja tea. Nós falamos o que não massa. E não vamos fingir que é criar com a ser humano. Xarapupisco para trás algo enfiado em meus olhos. Eu agradeço, disse ela em voz baixa. Também gostaríamos que você se a liderança da campanha antigo, acrescentou Valerie. Seu nome estará nela, publicamente, internamente. Esta é uma forma uma de apresentar-se em torno da sua visão. A boca de Charlotte se abriu, mas nenhuma pilguma veio em primeiro momento. Você está falando sério? Completamente metro, você me secou, você sempre me. Charlotte assentiu lentamente, como se o momento pudesse desaparecer se ela fosse muito rápida. Valerie se levantou estando a mão. Parabéns, Charlotte, você nos mostrou como é a integridade. Eles apertaram as mãos. E quando Charlotte voltou à sua mesa, não se sentou imediatamente. Ela olhou para o chão do escritório, sentindo algo que eu sentia há muito tempo. Pertencimento. Não sendo como funcionária, não sendo como mulher trans tentando sobreviver, mas como uma realidade. Uma que queria lutar. E venceu. 2 semanas depois, Charlotte estava em frente às portas de vidro fosco da sala de reuniões aquelas pelas quais ela costumava passar similar. As reservas para buçou a porta, interrompiam e recebiam do crédito. Agora, gravava em plaeiras prateadas e nipas na parede do lado da fora. Hai uma nova radica. Estrabudis de líder, Charlotte Stradling. El tracul, el envolvimento brodada placa como as pontas dos dedos, não para verificar se é real, mas para lembrar a si mesma que finalmente havia conseguido. Não por sorte não, mas por ter ficado quieta.
Mas por escolher a berguerda. Mas por quando se vostremia. Dentro da sala, sua que já estava reunida. Per como respeitava a IKEA, também me respeitava. L'idea da conta la ligre estava ajudando a montar o projeto. Rasto de 5 com uma banda de equação. Admisso na tenda do departamento de tincusto para que se me la raça uma funca humana. Não se tratava de uma reunião como era representada a estrategada alongamento do maior cliente da Sinertec Manius. E Charlotte estava liderando-a. El ancho foi recebida como uma pequena salva de palmas. Nada forcado. Na hora, performático. Reis. Bom dia a todos, disse ela, sorrindo ao colocar o laptop sobre a mesa e considerar o cabo de mami. Obrigado por terem chegado cedo. Sei que a cafeína provavelmente está fazendo a maior parte do período. Isso seis Paulo pela sala, levei Char abriu a prohensacao e parou por pendos segundo, seus olhos puseram o primeiro slide. Se não montava lá. Não se vai enterrar nota e rodape. É uma iconado de passagem. Mas centralizado, como sempre deveria ser do. Ele respira fundo cômico. A sala se aquece, as cabeças se voltaram para. As ideias, fluímos firmemente agora. Não houve interrupções nem morrares da socilaio. Hono alejata pancreas aí o músico Paulo. Hono alejata com Calésia uma pergunta. Alla era ansiosa. Quando alejata vamos, feedback. No dinho da quali racco. E quando tudo terminou com o último slide desapareceu ela fechou o laptop. A sala explodiu aplauso siernia. Mas, dessa vez, ela não se esquivou. Ela fez com pouco a mais alta e se permitiu essa aplauso. Depois disso, as pessoas saíam, com despedidas calorosas e quicantes. Cortou que live, vai vir parar, vai vir pau para lá, repercutiu para trás. Foi incrível. Disse ela. Você fez com que apressasse esse esforço. Charlotte sorriu. Não foi, mas obrigada. Lhe recito posso me monto, depois acrescenta, e o tempo não estou pensando em me sumir. Bem, quero dizer, não todo mundo sabe. Observa você. Adrue. Charlo piscou os olhos. Supeto sotos que ela. Ficou feliz de ela. Você não precisa se apressar. Apenas saiba que não está sozinha. Lídia sentiu como a cabeça, como os vossos tambacos. Moça também não está. Mas é por aqui. Charlotte voltou para sua mesa, com passos mais leves do que nos últimos meses. Sua caixa da entrada já está repleta da congamamos suscita com sua felicitacusi. Ela responde a cada dete com um tipo para graça que costumava agradar, mas seu para revivência. Agora parecia poeira. Não o tipo que domina, mas o tipo que constrói. Magado naquele dia, chegou um membro surpreso do próprio CEO. Assunto, reconhecimento da liderança. Ele havia anexado o boletim interno que seria sergem naquela aldeia. E bem ali na segunda panha, estava a foto de ouros brilhantes cabe com a guida, uma legenda que dizia: Cheno charladinho, não vai ser tagista laser. Lhe durou uma campanha abeçado e muito inticare noval. Suavizar ele duraco continuamos a elevar, nossos validare a refletir a roer. Oprehendo com estamos no turnando. Ele encaminhou o e-mail passou a mai, como uma única lima veio a mai. Finalmente está me vendo. Minuto depois se vai lesiam tku. Oh, querida, disse sua mãe amigos a lágrimas suaves. Eles estão atrasados, mas, e viu você o tempo todo. Charlotte, suio. Os olachetos, a ol rosedexo que a voz, da mãe a vulseço como tipo de abraço que, a distância não podia estar. Isto é a glucosa de voce querer sussurrar a mim. Não pouco voce kutu. Jamás puxo nunca disse voce eu, mas mo com isso lecosto. Quando elas desligaram, Charlotte fez sentada por momento em silêncio. Ela olhou ao redor do escritório as mesmas paredes, as mesmas mesas, a mesma máquina de café, que fazia tudo tu gosto papelão. Mas agora, estava porque lá estava em lanheiro. Não estava me encolhendo. Não estava me perdendo o espaço. Agora estava dedicando naquela situação melhor,
Tesa foi até o prédio para uma visitar. Elas não se vêm pessoalmente desacura a noite na cafeteria. Assim que charolaiu, avião varando no saguão. Lago tudo via envolveu-em. Abraco. Pede que você está administrando o lugar, disse Tessa, rindo. Eu muito com isto, Charlotte respondeu. Alemos subrem juntas e Charadula fez tour no confical da mesa. Redesenho da saracola receiva, até a minúscula cozinha que ela havia lutado para atuar. Você realmente fez isso, disse Tessa, observando-a como algo próximo da miracle. Charlotte se virou para ela, com su. Antes de Tessa sair, ela tirou algo de sua bolsa de entrego, pendrive preto elegante. A que é isso? Charlotte perguntou. Se gostessa Tessa, ou odio completo. Daquela reunião de mês atrás. Você sabe. Aquele que o Max se gabou para aquele vendido bicho que esteja sobre se quadrar o campo. Para o caso, dele tentar voltar a jogar? Charlotte ficou olhando para ele. Max se contraiu-se, intolatório, lenta e seguramente. Talvez eu nunca precisasse dele, disse ela, mas fico feliz que ele exista. Lá, o pendrive em sua gaveta, bem no fundo, onde ele ficaria escondido atrás do tabuleiro das coisas. Não uma meaca. Lembrete. Do que a sobreviveu. Do que da supero. E do que ela já me permitiria com uma no. Naquela noite, Charlotte saiu do escritório no momento em que o sol se punha sob a lima do horizonte, pintando as janelas de dourado. Ela pisou na colcada, como soltos fazendo barulho, como uma confiança tranquila. Su reflexo, nas portas de vidro seguido como uma. Por a sombra que era meio como comba, quente dos dientes. Ela não olhou para trás. Não precisava. O costume estava breve. Porque sobrehava sua vida. Porque saluto chonjata lin transbrilhante em placa ver, havia risquito o final. E, de sabe se era o da lá.